nosso primeiro encontro sobre capelania, que chama-se CPE, que é Clinical Pastoral Education. Então nós vamos começar as clínicas pastorais, mas eu não sou pastor, você pastoreia, você cuida. Essa é a ideia é a ideia mais católica da palavra do que a ideia evangélica, né? Evangélico, quando ouve pastor, pensa numa pessoa, e o católico, quando ouve a pastoral de, significa o cuidado de, como cuidar disso. E o nosso curso é como fazer bem o bem. Essa é a ideia, como fazer bem o bem. Então você começa aqui na terça-feira. Eu conversei essa semana com a diretoria da capelania, o diretor nacional da nossa capelania, o sumo pontífice da capelania, virá na nossa primeira aula, vai conhecer o Dr. Jason, ele estará aqui na nossa aula para conhecer o grupo, dar as boas-vindas para você e vocês também poderem conhecê-lo. Ele estará aqui na terça-feira. E conversando com eles nessa semana, eles disseram: Nassif, nós estamos, através de você, aprendendo um pouco mais sobre a cultura brasileira. E então eles disseram assim: nós já aprendemos duas coisas, deixar para depois e jeitinho. Falei: exatamente, deixar para mais tarde e jeitinho. São dois elementos da cultura brasileira. Então eu falei: o que a gente pode fazer com isso? Ele disse: Nassif, se alguém mais quiser entrar na capelania, mesmo que as inscrições para os americanos já estejam absolutamente encerradas, nós abriremos uma exceção dessa vez para os brasileiros. Eu falei: não abra dessa vez. Ele disse: por quê? Porque você abriu para sempre. Então, se você ainda orar esse fim de semana e falar: eu vou te dar mais uma dica. Venha no primeiro encontro. Perceba tudo o que está acontecendo. E no primeiro encontro, se Deus falar para você, faz, você preenche a aplicação no dia, e eu levo para eles, e eles vão aceitar você. Sabe por quê? Porque eles acreditam que Deus está se movendo nessa direção aqui, e querem dar mais oportunidades para quem desejar fazer. Amém? Então, e vai ser na sala, presta atenção quem já está comigo, AP5, na sala AP5. Para saber onde essa sala é bem facinho. Lá onde a gente pega radinho de tradução, naquele balcão, você, nas suas costas tem uma porta de vidro, abre essa porta de vidro, lá fora, o primeiro predinho, a primeira salinha AP5 é aquela ali. Bem facinho, bem perto do Faith Hall, perto da lanchonete, essa sala AP5, tá bom? Mas se você tiver dúvida, depois a gente conversa mais. Amém? Vamos seguir louvando a Deus e bendizendo o nome dEle. Vamos colocar em pé, igreja. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
comigo. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Aleluia. Que a gente tenha esse desejo de estar cada vez mais perto do nosso Senhor. Independente das nossas resoluções que a gente possa ter feito esse ano, que nós possamos sempre querer ir a mais, a mais, a mais, conhecendo o nosso Deus. Faça dessa a tua oração. Amém. Render-me a ti, Senhor. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Aleluia. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti, Senhor. Teu nome é incomparável. Teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me além. Leva-me além.
te imaginar, e me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu é incomparável, teu nome é maravilhoso. Oh, leva-me, leva-me além. Diga isso ao teu Deus. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me, Senhor, leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu queria escutar você, igreja. Vamos cantar mais uma vez esse refrão ao nosso Deus. E que essa seja a tua oração. Senhor, deixa eu te conhecer mais, mais e mais, buscar-te mais, saber mais de ti, saber a tua vontade, a tua voz. Canta, igreja. Leva-me além, leva-me além. Senhor, escuta a nossa oração, Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a nossa vida, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me, mais do teu poder. Aleluia. Para mim. Está enroscado no fio aí, cuidado. Cuidado. Para de beliscar o menino, ele fica chorando. Tá doido. Olha, beliscou de novo. Obrigado que você veio aqui. Quem são as pessoas que estão nos visitando pela primeira ou segunda vez? Ou terceira vez? Fiquem de pé, por gentileza. Por favor. Graças a Deus. Tem alguém aqui pela terceira vez? Terceira vez, não. Então eu queria dizer uma coisa da doutrina aqui dessa igreja, que vocês não sabiam. É o seguinte, aqui no Ministério Brasileiro, veio 3 vezes, vira minha ovelha automaticamente. Então você depois conversa com o seu pastor lá, que você não pode mais voltar lá, tá? Obrigado que você está aqui, recebe o nosso abraço. Nós temos várias portas, corações e braços que sempre estarão abertos. E agora eu quero que o povo da igreja se levante e vai dar um abraço aí nos visitantes, em nome de Jesus. Mas eles têm que ganhar um abraço que eles tinham convencidos de que era para vir mesmo, né? Amém. Obrigado pela sua presença. Que gostoso. Sejam todos muito
Muito, muito bem-vindos. Que gostoso vê-los aqui, corajosos e não assistindo o Super Bowl. Pelo menos até as 8, né? Depois corre para casa para até 10 e tralalá ainda. E eu não sei ainda qual dos dois times, eu sempre esqueço, mas num dos dois times tem um brasileiro jogando. Até onde eu sei é o primeiro brasileiro que está numa final de Super Bowl, do futebol americano. E foi companheiro de escola de high school da minha filha, lá em Massachusetts. Ele jogando futebol americano, a irmã grandona também jogando basquetebol, uma boa jogadora de basquetebol. Ele abandonou o futebol, foi jogar basquetebol, e o técnico de basquetebol disse: "Hey, go back to the football, please." Ele mandou ele de volta. Ele aceitou o conselho do técnico do basquete, voltou a jogar, e está nesse time que está na final, num dos dois times. Eu nem sei, eu acho que o nome dele é Brandon, um menino, filho de brasileiros que joga futebol americano. Então é interessante, uma nota curiosa dos jogos de hoje. Eu sou Patriots e perdeu, então eu estou torcendo pelo brasileiro agora. Nem sei quem é, eu sei que ele não está muito feliz ainda no futebol, porque ele só está fazendo 1,6 milhão de dólares por ano, isso é nada para quem joga futebol, e aí foi para o Super Bowl, né? Mas espero que ele comece a ganhar bem, coitado, não é? Curiosidades da nossa vida. Muito bem, eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa eu destrancar aqui o meu computador, porque a última vez eu esqueci de destrancar, ele ficava apagando toda hora, e teve uma hora que eu perdi o sermão todinho e perdi da cabeça, foi uma confusão. Não sei se eu consegui disfarçar e você não perceber a minha bagunça, mas hoje está destrancadinho aqui, espero que ele funcione. Muito bem. 2 Crônicas, capítulo 20, todos têm? Amém? Eu vou ler aqui na tradução da NVI, 2 Crônicas 20, desde o versículo número 1. Olha para o seu vizinho, vê se ele está sem Bíblia, chega a sua Bíblia perto dele, porque eu aprendi no seminário teológico o seguinte, que o pastor sempre tem que pregar, sempre tem que ler a Bíblia antes de pregar. Aí eu perguntei, isso é uma tradição cristã, ou evangélica, ou batista? Aí o meu professor de sermão disse, não, isso é uma precaução. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a maioria dos pastores pregam muito mal. Então, quando o sermão sai muito ruim, a Bíblia nunca é. Então, pelo menos já leram a Bíblia, né? Eu falei, então nós vamos ler a Bíblia, tá bom? Com bastante atenção, diz assim a palavra. Depois disso, os moabitas e os amonitas, estamos juntos? Estamos. Os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá, um exército enorme veio contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Engade. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus de nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, nosso Deus, que expulsastes os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas, os habitantes dos montes Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer. Mas
os nossos olhos se voltam para ti. Na outra tradução, estão fixos em ti. Na outra tradução, estão postos em tuas mãos. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, para todo mundo saber quem é. Ora bola, família boa essa. E é descendente de Asaf. No meio da assembleia o homem disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Vou repetir, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor será com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, outlet, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. Vale de Beraca até hoje, ou o lugar dos cadáveres. Depois, sobre a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, presta atenção, alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Amém? Que história! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Querido Jesus, essa história está aqui na sua palavra, e se está aqui preservada é porque o Senhor deseja saibamos dela. Então pedimos que o Senhor nos abençoe no recebimento e na compreensão das Escrituras Sagradas em nossas vidas hoje. Te pedimos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Aqui na nossa igreja, no último domingo de dezembro, aqui no nosso ministério brasileiro, Deus nos deu uma palavra sobre o ano novo. E a palavra que Deus nos deu, eu quero crer profeticamente, foi: o ano novo será diferente se você colocar algumas palavras-chave na sua vida e praticá-las. A primeira palavra é: o seu ano novo será diferente se você tiver uma visão.
Visão é algo que Deus revela ou algo que eu prefiro para o meu futuro. Quem sabe o melhor das coisas, o que eu desejo com a revelação de Deus para a minha vida. O que eu quero para o meu futuro, para onde eu vou, o meu grande alvo, o meu grande target, o meu grande endereço, o meu grande projeto, o meu sonho de vida. Eu tenho um sonho e vou atrás dele. Você precisa saber para onde você está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você não sabe se chegou, não sabe se errou o caminho, porque você não sabe para onde está indo. Mas se você sabe para onde está indo, o GPS vai dizer recalculating cada vez que você errar o caminho. Você pode dizer, falta tanto para chegar, falta isso para alcançar, porque você tem uma visão, você tem um endereço no seu futuro para onde você deseja ir. Segunda palavra importante era comprometimento, casamento com a visão. Não adianta saber onde eu tenho que ir e não querer ir. Eu sei que lá é o melhor para mim, mas por alguma razão eu fico adiando. Para que não deixar para amanhã o que pode deixar para amanhã? Para que fazer hoje? Eu faço amanhã eu começo o regime, amanhã eu começo a estudar, amanhã eu leio o livro, amanhã eu vou na escola, amanhã eu começo o jejum, amanhã, só que esse amanhã nunca chega. Nós marcamos para alcançar a visão de Deus no mesmo dia que a maioria das irmãs marcam para começar o regime, segunda-feira. Segunda-feira eu começo, começa? Não, nem elas começaram, nem você começou. Porque segunda-feira não é dia de começar nada. Segunda-feira é dia de chorar porque a semana começou. Você tem que estar casado com a visão. Eu quero isso para mim. Por quê? Porque eu só tenho tempo para as coisas que eu amo. Vou repetir. Eu só tenho tempo para as coisas que verdadeiramente eu amo. Eu tenho tempo para assistir novela porque eu amo novela. Sejamos honestos. Eu tenho tempo para assistir 3, 4 filmes por semana, porque eu sou louco por filmes. Eu não tenho tempo para a Bíblia, não é porque eu não tenho tempo, é porque eu não amo a Bíblia, eu não sou apaixonado por ela. Ai, meu amor, eu te amo, mas não tenho tempo para você. Será? Você pode amar um pouco, mas ama muito mais aquilo para o qual você dá todo o seu tempo. Eu preciso estar casado com a visão. Porque se eu me casar com a visão, me apaixonar pela visão, falar isso que eu quero para a minha vida, mesmo cansado, mesmo quebrado, você levanta e vai dar o tempo para a sua visão. Terceira palavra era uma estratégia. Nós precisamos de uma estratégia para chegar lá pelo caminho mais rápido, mais eficiente, mais seguro. E essa estratégia nós aprendemos aqui de Deus que tinha que nascer do meu encontro com Deus. Eu marco encontros com o Senhor e desses encontros brotam estratégias para alcançar a minha visão. Nós conversamos sobre isso nas semanas que passaram. E na semana passada nós falamos sobre o foco. Foco. Nós não podemos perder o foco daquilo que eu tanto desejo e sei que eu vou ser muito mais feliz, vou ser realizado se eu chegar ali, e também Deus vai ser glorificado se eu chegar ali, também minha família vai ficar protegida se eu chegar ali, e as pessoas que vivem ao meu redor, elas agregarão valor às suas vidas se eu chegar ali. Então a visão é importante para mim porque glorifica a Deus, me faz feliz, protege a minha família, agrega valor às pessoas que estão ao meu redor. Eu estou casado com isso, Deus me deu a estratégia, agora eu não posso tirar os olhos daquilo que Deus quer para mim. Por quê? É a nossa história de hoje. Porque o fato de Deus me dar uma visão, eu me casar com ela, Ele me ensinar o melhor caminho, a estratégia, e eu ter os meus olhos fixos lá, isto não me isentará do enfrentamento de dificuldades. Algumas verdades que eu aprendo aqui na Bíblia Sagrada é que não há promessas de caminhos sempre planos, não há promessas de tempo sempre bom. Os turistas que estiveram essa semana em Orlando que o digam. Não há promessas de ausência perpétua de inimigos só porque eu tenho uma visão.
Eu aprendo nesse trecho da Bíblia que a vida nem sempre é justa. Há desigualdades por todos os lados. Nós que moramos em Orlando e nós que estamos passeando em Orlando, somos privilegiados à beça. Muito mais do que a maioria dos brasileiros. Essas desigualdades talvez sejam agradáveis para nós, desagradáveis para os outros, mas há outras desigualdades que nem sempre são justas. Outra coisa que eu aprendo é que gente boa também sofre. E muitas vezes nos parecerá injusto este sofrimento. Por que essa pessoa tão boa está passando por isso? Nessa história eu começo a perceber que não há uma garantia pelo fato de ter uma visão, estar casado com ela, ter uma estratégia, manter o foco, que eu estou isento do enfrentamento de dificuldades. Dizem os expertos em empreendedorismo, assim que fala, empreendedorismo, vai tudo pelo nariz, que existem 2 tipos de pessoas no mundo, e que para administrar uma empresa precisa ser de um tipo, para gerenciar uma empresa geralmente é do outro tipo. Não quer dizer que um é negativo, o outro é positivo. Existem as pessoas que são proativas e as pessoas que são reativas. As pessoas proativas são aquelas que planejam. Olha, eu estou caminhando nessa direção, eu vou tomar essa decisão, vou fazer essa tarefa, vou executar esse trabalho. E quando eu chegar ali, caso aconteça isso, eu tenho o plano B, C, D, E, F. No plano B eu tomo essas decisões, no plano tal eu tomo essas decisões, no plano tal eu tomo essas decisões. Essa pessoa planeja a sua vida. Geralmente os planejadores são os proativos. Ninguém é proativo, nem todo mundo é proativo de natureza, mas nós podemos exercitar a proatividade. Ou seja, olhar para frente, planejar o quanto for possível a nossa vida. E geralmente esses proativos são os CEOs das empresas, são os administradores, são os donos de empresa, os que têm ideias, os visionários, estão mais nessa linha da proatividade. Depois tem os reativos, são as pessoas que agem quando o problema se instala, ou depois de instalado o problema. Eles são os gerentes, que vão gerenciar problemas e dificuldades. Muitos de nós somos assim. A gente vive a vida, toma um choque, nossa, isso aconteceu. Por quê? Porque você não tinha planejado. Muitas vezes as coisas que nos acontecem por falta de planejamento. Quem não planeja, planejou dá errado. O americano fala muito isso. Quem não planeja, planejou dá errado. Então muitas das coisas acontecem conosco por falta de planejamento. Eu não planejei, de repente as coisas estão, ai meu Deus, agora eu tenho que gerenciar a situação. Como é que eu resolvo esse conflito? Mas, mesmo quando nós temos a vida razoavelmente planejada, como é o caso do Josafá, Josafá tem uma visão de Deus para ser o rei de Israel. Ele está apaixonado por essa visão, casado com essa visão de ser o rei de Israel. Ele planejou a sua vida. Se você olhar os capítulos anteriores, especialmente o último capítulo, você vai ver como existe planejamento, divisão de renda, as coisas estão todas planejadas, estão sendo executadas de certa maneira tranquilas, de certa maneira com prosperidade para toda a nação de Israel, porque ele tem uma visão, ele está casado com a visão, ele tem uma estratégia divina para conduzir a nação, e ele está focado no que ele está fazendo, mas de repente chega a má notícia. Mesmo quando nós temos tudo isso, nós não estamos isentos do enfrentamento de situações complicadas na nossa vida para as quais nós não estávamos preparados. Tem aqui uma irmã com a gente. Uns dias atrás, um dos seus filhos teve um acidente de carro lá no Brasil. Ela estava aqui com a família toda. Alguns passeando, outros moram aqui. E chega a notícia, seu filho teve um acidente de carro, está em extremo risco de vida. Eles saíram daqui pensando em encontrar um filho morto. Deus começou a fazer milagres logo da entrada. Era de madrugada, mais ou menos. Ele numa estrada solitária, deserta. Ajudou bastante o acidente, porque estava acelerando tudo que podia no carro dele.
e de repente tem um acidente. O carro dele voa não sei para onde, ele voa não sei para onde, se arrebenta todo, está inconsciente. Atrás dele vem uma ambulância vazia, sem nada do que fazer. E a ambulância dá todos os socorros necessários e o leva para uma UTI. As notícias eram as mais variadas. Vai morrer, vai ficar em coma, não sei o que, não sei o que lá. Hoje a mãe está aqui para dizer, ele está são, sem sequelas, está curado. Interessante que um dos filhos dela, o outro irmão, estava aqui junto com o neto, o sobrinho. Disseram, pastor, ore por ele. Não sei se vocês se lembram, nós paramos o culto e oramos juntos. E aquele menino disse assim para mim, pastor, eu creio tanto. Hoje é meu aniversário. Que Deus vai me dar de presente a vida dele outra vez. Olha, o que eles tiveram que fazer na hora que receberam uma notícia dessa? Quem planeja isso? Olha, vamos nos planejar, porque quando tiver o próximo acidente na nossa família, ninguém faz isso. Há coisas na vida que vêm de repente. E de vez em quando tem essas notícias que batem à nossa porta. Não vai ficar com medo da próxima vez que a campainha tocar, mas às vezes vem essas notícias que nos pegam, como diz o brasileiro do interior de São Paulo, lá na cidade de Itu, de calça curta. Desespero. Aí o que tem que fazer? Tem que reagir. Aí não tem que ser proativo, primeiro tem que reagir. E agora? Como eu vou reagir a tudo isso? O que eu tenho que fazer? Aí sim, agora eu tenho que ser proativo. Mas primeiro vem essa reação. Está aqui o Josafá. Ele recebe essa notícia. Josafá queria dizer que tem 3 grandes exércitos associados, acomunados, ali, ligados uns aos outros. Eles estão chegando em Jerusalém, eles vão cercar a cidade, não tem escapatória, nós vamos morrer. A Bíblia não diz, mas eu tenho absoluta certeza que Josafá mandou chamar o chefe do exército. E me diga quais são as nossas condições. E eles dizem nenhuma. Quando eles cercarem as cidades, ou nós morremos de fome, ou nos matamos uns aos outros para comer uns aos outros, como isso já tinha acontecido na história. E se nós sairmos, vamos morrer a fio de espada. Nós temos só que escolher o jeito de morrer. Você leu a história comigo, você viu que Josafá então convoca a nação para orar. Você pode imaginar a presidente Dilma aparecendo na televisão dizendo assim, gente, eu não consigo resolver a questão da corrupção no Brasil. Eu não consigo resolver a questão da violência. Eu não consigo resolver a questão dos assaltos. Eu não consigo resolver o desarmamento das favelas e dos bandidos. Eu não consigo melhorar o salário dos policiais. Eu não consigo resolver essas coisas no Brasil. Eu estou aqui com o presidente dessa nação convocando todas as pessoas que creem em Deus, não interessa como você crê, a você jejuar e orar junto comigo de joelhos por um dia inteiro. Ela seria apedrejada. Ia ser chamada de fraca, de incompetente. Ela ou Obama? Certamente jamais faria isso o Hugo Chávez. Hugo Chávez, na sua última eleição, disse, eu ganharei as eleições. Serei de novo presidente dessa nação. Nem Deus me tira da presidência. Só deu um câncer pro bichinho. Ele empacotou legal. Mexeu com o homem lá de cima, como diz Xuxa. Ele disse, vamos orar. E a Bíblia diz que Josafá teve medo. E na sua oração ele diz, Deus, você é Deus nos céus, todo-poderoso, não há ninguém, nada, nenhum outro Deus mais poderoso que você. E você domina e controla o universo todo e todos os reinos do mundo. Olha que oração interessante. Mais uma coisa eu queria falar para você, Deus, na minha oração aqui.
É o seguinte, o Senhor disse que quando nós estivéssemos nessa cidade, construíssemos o templo, qualquer coisa que nos acontecesse, acidente de carro, peste, enfermidades, ataques dos inimigos, qualquer coisa que nos acontecesse, o Senhor já era proativo, o Senhor disse, é só vir nesse templo, nesse lugar, e me buscar, porque eu os ouvirei, e eu os livrarei. O Senhor disse isso, o Senhor lembra, Deus? Terceira coisa na oração do Josafá. Deus, quando o Senhor estava trazendo o teu povo do Egito para a terra prometida, e que nós estávamos entrando na terra prometida, que é essa terra que o Senhor nos deu, o Senhor falou, não mexe com esses 3 reinos aí, deixa esses meninos aí. Esses 3 reinos, deixa-os. Desviem, não toca neles, deixa-os. O Senhor teve misericórdia deles e nós, teu povo, tivemos misericórdia deles. Nós não os destruímos como fizemos com todas as outras nações. Nós os deixamos, porque o Senhor foi muito claro, livra-os. Nós os livramos. Veja agora, Deus, como eles estão pagando o favor que lhe fizemos. Você já orou alguma coisa parecida na vida assim? E agora eu quero saber, o Senhor vai agir ou não? Nessa oração, levanta um profeta e diz, ó Jerusalém, ó Judá, ó rei Josafá, escutem o que o Senhor tem para dizer. Não tenham medo, não desanimem. Vocês não têm que lutar essa batalha. Por quê? Porque era do Senhor essa batalha. Era do Senhor. Mesmo porque eles não tinham condições. Uma das coisas que Josafá coloca na oração dele é, Senhor, nós somos fracos. A palavra em hebraico significa incapazes, incompetente. Daí nasceu a letra daquela música cantada pela banda de rock brasileira, Nós somos inúteis. Daí nasceu, inspirado nessa passagem, nós somos inúteis. Como nós nos sentimos diante da tragédia, do acidente? Sem forças. Ele disse, não temos forças. Mas ele disse também, eu não perdi o foco. Os nossos olhos estão postos no Senhor, nas suas mãos, fixos. Eu decido, na oração ele está dizendo para Deus, eu decido olhar para o seu tamanho em vez do tamanho do nosso inimigo. Eu decido, em vez de dizer para o Senhor, olha o tamanho do nosso inimigo, dizer para o inimigo, olha o tamanho do meu Deus. Levanta o profeta e diz, não temam, nem desanimem. Por quê? Sabe quando a igreja de Jesus mais perde membros nos seus bancos? Quando os membros da igreja têm problemas. Quando deveriam estar mais animados, porque se a luta se levantou, é sinal de que grande vitória virá em algum momento, a gente abandona a peleia e sai da igreja. E tem irmãos que falam assim, eu deixei a igreja, mas não deixei Jesus. Mentira, porque você só busca Jesus quando vem aqui. Você só lembra dele quando vem no culto. Se você deixar a igreja, bem provavelmente é porque você já deixou o Senhor faz tempo. Por causa do sofrimento. Ou por causa do desentendimento. Ou porque você teve um problema com o seu pastor. Por isso que vocês estão aqui, que aqui não tem problema com o seu pastor. Não é? Pastor David é joia. Então, não temam, nem desanimem. Essa batalha não é de vocês. Eu vou lutar essa batalha. E a orientação é, desçam ao encontro dos inimigos, mas não levem nada nas mãos. O coro de levitas vai na frente, essa banda aqui vai na frente. E eles têm que cantar um hino cuja letra é essa. Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque você pode imaginar essa mãe dizendo, graças a Deus, porque o amor de Deus dura para sempre com o filho em coma? É difícil, muito difícil.
Rendei graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eu imagino os levitas como é que foram tremendo na frente do exército. 3 exércitos do lado de lá, um exército pirralho daqui, sem armas, e eles cantando com as mãozinhas para cima, já rendidos. E diz a Bíblia que o Senhor põe confusão. A palavra hebraica é põe confusão entre eles. A Bíblia não é clara em dizer como que eles se atacaram, mas o contexto me permite arriscar para você, com bastante segurança de que eu estou certo, mas você não precisa crer como eu estou dizendo, que quando essa confusão foi colocada entre 2 reinos contra um, o das montanhas, houve algum tipo de falação, de fofoca, de maledicência, de ataques verbais. Nenhuma guerra começa sem antes existirem os ataques verbais. Fulano disse, fulano falou que vai fazer aquilo, isso não pode, aquele cara tem arma química, ele falou que pode ir, mas agora falou que não pode. A falação primeiro, que nós chamamos hoje, essa fofoca internacional de relações diplomáticas. Que nada mais é do que esse ataque de fofocas e maledicências de uma nação contra a outra. Eles começam a atacar, e eles então falam, pera, eles estão dizendo isso, alguma coisa está acontecendo, por que eles estão assim? Não, vamos lá, vamos pegar os caras, vamos lá, e destroem um reino inteiro que estão nas montanhas, o reino de Seir. Depois de destruídos, um fala para o outro assim, cara, se não fosse o meu exército, não, o meu fez melhor que o seu, não, o meu fez mais, não, eles brigam entre si. A maledicência agora é entre eles dois, e a Bíblia Sagrada diz que eles conseguem se destruir um ao outro. O último cara que ficou de pé falou, só eu, peraí, enfiou a faca na barriga e morreu. Por que só eu? Ou então foi justinho, um enfiou a espada na barriga do outro e caiu um para cada lado, de alguma maneira foi. Ou ele já estava tão ferido que quando ele acabou de matar o último, daqui a pouco ele morre, porque perdeu muito sangue. Alguma coisa aconteceu. E aí chega o exército do Senhor, e quando vai olhar o exército inimigo, aproximadamente 1,5 milhão de soldados lá embaixo, no vale, só cadáveres, nenhum de pé, nenhum. Aí eles entendem por que tem que ir com as mãos vazias. Eles vão para o despojo, que era o direito da guerra, de pegar equipamentos, valores e mantimentos do exército inimigo. Eles passaram 3 dias recolhendo e não deram conta de recolher tanto que tinha. Diz a Bíblia que depois disso, eles param de recolher e cantam um louvor a Deus ali. E aí vem com o exército inteiro com os levitas e vão direto para o palácio, direto para a festa, direto para a comemoração. Não, direto para o templo. E lá eles de novo rendem graças, cantam louvores e repartem todo esse despojo com a nação, que nesse momento recebe tudo isso. A louvor, a gratidão, a generosidade. Gostou da história? Era isso. Deixe-me então agora destacar para você algumas lições importantes para a gente nessa semana. A primeira delas é essa. Você tem uma visão? Está casado com ela? Brotou uma estratégia dos seus encontros de oração e adoração? Você está focado? Deixe-me dizer, se por acaso algo acontecer para o que você não tinha planejado, você vai reagir de alguma maneira. O que é essa reação? Pode ser o choque, pode ser a dor, pode ser o grito, pode ser o desespero, pode ser o choro, pode ser tudo isso, mas não pode parar aí. Agora, copia o Josafá e faz algumas coisas que o Josafá fez. Primeiro, faz uma análise real da situação real. Faz uma análise real
da situação real. Às vezes sublimamos o problema, às vezes superestimamos o problema, às vezes o problema não existe. Às vezes é a nossa ansiedade que antecipa problemas que não aconteceram e que tem uma enorme chance de não acontecer. O problema é mesmo desse tamanho ou é a sua dor que é tão grande e faz o problema tão grande? O problema é mesmo tão complicado ou é a sua canseira de lutar pela mesma coisa que está dizendo para você não tem mais saída? O negócio é sair fora. Pode ser que você esteja certo, mas pode ser que você precisa de ajuda para reinterpretar as coisas que estão acontecendo na sua vida. Josafá chama a sua equipe de trabalho, chama os homens chaves da sua nação e pergunta: o que está acontecendo? Ele tem uma análise verdadeira de um problema verdadeiro, era uma análise real de uma situação real. Há mesmo algumas situações que são devastadoras na nossa vida. Um acidente como esse, uma notícia difícil. Veio aquele exame médico e diz: olha, realmente você tem câncer. Essas semanas um pastor amigo nosso teve internado por causa de câncer de próstata. Estava extremamente inchado, fizeram arrancar um pedaço para fazer uma biópsia, porque os médicos diziam: não, isso virou um câncer enorme aí dentro e vai ser complicado. Aí recebeu na semana seguinte a notícia de que não era câncer, era só inchaço, mas ia ter que fazer um tratamento, mas não era câncer. Aliviou. Mas às vezes a notícia é a pior. Então, faz uma análise real da situação real. Pede ajuda se for preciso. Pede segunda opinião. Não é assim que a gente faz com o médico? Vou pedir segunda opinião. Pede segunda opinião em tudo. Conversa com as pessoas que são espiritualmente adultas, resolvidas, maduras na fé. Pessoas a quem você empresta respeito por causa da autoridade espiritual ou intelectual ou profissional dela, neste caso. Vai e conversa. Faz uma análise. Não entra em desespero agora. Segundo, expressa os seus sentimentos. Não tem nenhum problema de dizer: eu estou com medo. Eu tenho medo. Eu já aprendi que precisa ser macho para dizer o que eu vou dizer. Eu tenho medo de 3 coisas na vida: choque, injeção e barata. Eu tenho medo dessas coisas. E eu tenho medo dessas coisas porque todas as baratas que se encontraram comigo correm na minha direção, me assustando. Nenhuma corre de mim, todas correm para mim. Rafael, por exemplo, a coisa que você mais tem medo na vida são 2. A coisa que você mais tem medo na vida são 2. É o jeito dele falar. Ele fala assim: não, eu só gosto de uma, disso, disso e disso. Por exemplo, o Rafael adora montanha-russa. Estou fora. Você é um homem ou um saco de batata? Não. Saco de batata, expressando o seu sentimento. Agora, injeção para tirar um sanguinho da veia. Não, se fosse uma gata bonita... Uma gata bonita, aí você topa que toma uma injeção. Tu é sem vergonha, além de tudo. Expressar os sentimentos com honestidade faz você ser gente, e não um Robocop da fé. Não tem problema de ter medo. Não tem problema de estar com raiva. Não tem problema de dizer assim: que ódio. Não tem problema de dizer assim: estou com uma ansiedade que meu coração está saltando pela boca. Não tem problema de dizer: estou mal. É melhor expressar os seus sentimentos. O problema é como você os expressa. Não expressa dando pancada em ninguém, e ninguém é culpado do que você está sentindo. E mesmo que você ache que é culpado, não é culpado de você expressar de maneira violenta os seus sentimentos com ninguém. O problema não é o que eu estou sentindo, o problema é para onde esses sentimentos estão me levando. O medo me leva para perto de Deus ou longe de Deus? O medo me leva para desistir da igreja, desistir da fé, desistir do meu grupo, desistir da minha célula, ou me faz estar mais perto deles? A dor de ver um filho acidentado me leva para Deus ou longe de Deus? Perder a minha esposa com câncer me aproxima de Deus ou me
afasta de Deus. Para onde a dor, o sentimento, seja ele qual for, está me levando, esse é o X da questão. E eu sugiro a você que obedeça ao profeta que diz: não tema, nem desanime. Não tema quer dizer, não é não sinta medo. Apesar do que você está sentindo, permanece com Ele. Não desanime de Deus e das promessas dEle para a sua vida, apesar de tudo. Como é aquele hino antigo? Diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Eu não sei cantar, desculpa. Eu sei que tem um ditado que diz assim: quem canta os males espanta. O ditado para mim é: quem canta mal espanta. Eu tenho a maior inveja de pastor que sabe tocar alguma coisa e cantar alguma coisa. Sabe por quê? Eu fico pensando assim: pô, meu sermão está ruim. Eu pego o violão, canto uma música no meio do sermão, a turma se emociona e eu continuo. Mas eu não tenho essa capacidade. Não sei cantar nada. Malemar cantei minha mulher. Até hoje eu preciso dar umas outras cantadas para manter o negócio. Mas teve medo. Expressou sentimentos de maneira pública. Senhor, tenho medo. É real o negócio aí. Nós estamos para morrer a qualquer momento. E quem não está para morrer a qualquer momento? Quem? Tem um ditado que eu aprendi com minha mãe, de Salto de Tu, que dizia: para morrer, basta estar vivo. Olhou a mãe, consolação. Para morrer, basta estar vivo. A nossa vida é frágil, o nosso corpo é muito frágil. Uma pancada machuca. A falta de alguma coisa arrebenta. Uma vitamina, falta dela te prostra. Um colesterolzinho mais alto, seu coração explode. Uma pressãozinha mais alta, a veia da sua cabecinha estoura e derrama tudo lá dentro, por isso você teve um derrame. É tão fácil. Mas nós não vivemos pensando nisso. Todavia, quando os problemas são grandes, demasiados e nos assustam e nos fazem lembrar de nossa fragilidade, temos medo. Não tem problema de expressar os seus sentimentos. O problema é para onde os seus sentimentos estão levando você. Para mais perto do seu cônjuge, unindo mais a sua família. E vocês estão se unindo mais ainda a Deus? Ou os problemas têm separado você? Os problemas têm separado você da sua família, você do seu cônjuge, você da sua igreja, você do seu pastor, você do seu grupo familiar, você do seu trabalho. Para onde a sua dor está te levando? Essa é o X da questão. Outra lição importante é: ele buscou a Deus. Nessa busca de Deus, a gente aprende isso. Há um problema real, há um medo verdadeiro, eu busco o Senhor. Esse é o caminho que você tem que percorrer. Existem alguns detalhes na oração dele, por causa do tempo eu só vou passar por cima. Primeiro, nos versículos 6 e 8, ele diz: o inimigo é poderoso, mas Deus é maior, eu escolho olhar para Deus. Nos versículos 9 e 10, ele diz: Deus, você disse que daria livramento. O que tem na oração dele? Esperança. Nos versículos 12, ele diz: nós não temos força nenhuma. O que tem na atitude dele? Humildade. Nos versículos 12, ele diz: os nossos olhos estão postos em ti. O que ele explicou? Não perdi o foco. Josafá escolheu olhar para Deus, para as mãos poderosas do Senhor invisível, maior do que o grande exército ao seu redor. Outra coisa que nós aprendemos na oração dele é em quem confiamos mais. Olha o que a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Enquanto houver poder em mim, houver, está certo a construção em português? Enquanto eu tiver, ficou pior. Estava certo enquanto houver, professora? Enquanto houver poder em mim, por que eu usaria o poder de Deus? Mas quando eu reconheço não tenho nada, então o poder de Deus se aperfeiçoa
na minha fraqueza. Olha esse outro versículo da Bíblia. Palavra fiel. Antes, eu não terminei aquele. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha esse outro versículo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Na busca do Senhor, Ele sabe que Deus vai falar. Quando você vai orar, você tem que orar com a expectativa da resposta. Orar sabendo que Deus ouve, Deus percebe, Deus vê, e de alguma maneira Ele responderá. Depois, obediência. Vá e façam isso. Agora tem que ser proativo. Já tem a orientação, vá e faz. A estratégia do Senhor nem sempre parecerá lógica. A estratégia do Senhor não pode ser invertida na nossa vida, e eu quero terminar com isso. Quando eles falaram, Deus, olha como essas pessoas estão pagando o favor que fizemos para elas. Deixe-me dizer uma coisa para você. Tudo que você fizer de bem para os outros, faça para Jesus, não para os outros. Uma vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá, quando ela ainda estava viva, evidentemente. Bem, alguém que talvez tenha tentado perguntar depois também, mas alguém encontrou com ela e disse assim, Madre Teresa, como a senhora consegue conviver no meio de tamanha pobreza, no meio de verdadeiros chiqueiros humanos, de fedor intenso, de sujeira intensa, de doenças as mais intensas, de tuberculose, daquela coisa que deixa tudo branco, como é o nome daquilo? Lepra. E como você consegue lidar com isso? E a Madre Teresa, mulher desse tamanhinho, maior gigante da história da humanidade, na minha opinião, olhou para esse texano riquíssimo, donos de poços de petróleo no mundo, que foi dar um dinheiro para ela. Ela disse assim, simples, quando eu olho nos olhinhos de cada uma dessas pessoas, eu só enxergo os olhinhos de Jesus, e eu faço para Jesus. Ele disse para ela, Madre, eu não faria o teu trabalho por dinheiro nenhum no mundo. Ela disse, eu também não. Pode ser que um dia a pessoa que você ajudou será aquela que lhe trará o problema. E você vai ficar muito frustrado. Sabe por quê? Porque são pessoas que você fez algo importante para elas. Pode ser que isso aconteça. Eu, como pastor, já estive diante de Deus falando assim, pô Deus, o Senhor viu, eu ganhei para Cristo, evangelizei, discipulei, o cara estava nas drogas, hoje é dono de não sei de quê, o cara está rico, o cara está bem, ele não me deve nada, não quero nenhum centavo da vida dele. Mas ele não podia pelo menos me amar? Tem que ser meu inimigo? Já passou com você? Um pai dizendo assim, pastor, eu criei com todo carinho meu filho e ele me odeia, ele me deixou, ele só apronta, ele só faz coisa errada, ele me agride o tempo todo. Já viu isso? Pode acontecer. Por isso, tudo quanto você fizer de bem às pessoas, faça a Jesus. Bom, assim elas não ficam te devendo nada, e se amanhã depois elas te surpreenderem de maneira negativa, simplesmente as apresente diante do Senhor e diz, Senhor, o Senhor é o meu justo juiz, Deus abençoe essa pessoa, cuida dela. Amém, gente? Cuidado, isso pode acontecer, mas o que eu quero finalizar com você é o seguinte. Como Deus trabalhou a vitória? Quando Ele disse, não lute, essa luta é minha, deixe-me dar uma dica para você.
Se você está sofrendo a maledicência, o ataque, a armadilha, a trampa, a traição, preste bem atenção no que eu vou te dizer. E você ora por estas pessoas, não precisa pedir nada. Tipo, corta a cabeça deles, Deus. Deus, faz bater o carro. Deus, dá uma caspa incontrolável. Você quer ver? Quer ver a maldade? Senhor, aquela dona fez isso para mim, faz ela ficar gorda. Bem maldoso, né? Tomara que nenhuma dieta dela funcione pro resto da vida. Não, sabe você por que você não deve sugerir nada? Porque você não sabe se vingar. Deus sabe. Diz a Bíblia, minha é a vingança, diz o Senhor. Segundo, a Bíblia diz assim, se você odiar uma pessoa, você é assassino, e assassino não entra no reino dos céus. E terceiro, porque nós somos crentes e não macumbeiros. Macumbeiro é que faz despacho para estragar a vida dos outros. Crente põe brasas de bênção na cabeça dos inimigos. Se a pessoa te machucou demais, ore por ela. Sabe por quê? Deus sabe como pegar a pessoa. Vocês vão me achar bruxo, mas eu prometo para você que eu não sou. Eu fui pastor numa igreja de russo. A coisa era russa. Teve um dia que o Brasil estava tão mal, que eu falei, gente, a coisa aqui está russa. E esqueci que eu estava numa igreja de russo. No domingo pedi perdão, fui com a gravata vermelha para ver se amansava os russos lá, não deu de muito jeito não. Mas eu sofri. Eu estava 8 meses naquela igreja, tinha uma senhora que ficava, eu tinha que ficar na porta, era a lei da igreja, eu tinha que ficar na porta cumprimentando as pessoas que estavam saindo. Então tinha o tal do pós-lúdio. Sabe o que é pós-lúdio? Essa palavra horrível. Lúdio quer dizer brincadeira, mas a gente usava de maneira sagrada. Prelúdio, interlúdio, pós-lúdio. Que é a musiquinha antes de começar, a musiquinha do meio para a oferta e a musiquinha do final para o pastor sair. Chama lúdio. Então o pós-lúdio eu saía. Todo mundo ficava esperando. Quando eu saía, o povo ia saindo atrás de mim e cumprimentava um por um. Minha igreja era enorme e tinha 17 membros. Aqui tem 17 mil membros. Cada pastor, Deus dá à igreja que esse pastor pode cuidar. Simples. E lá veio a minha irmã, apertou minha mão e disse, hoje eu tenho um elogio para te dar. Falei, ufa, o senhor prega muito bem. Apesar de que até hoje nenhum dos seus sermões me serviu para nada, mas o senhor prega bem. Essa foi a mais legal, a mais mansinha. Eu tinha 2 irmãos. Um deles era baixinho, o outro era altão. Quando eu começava a pregar, o altão ficava bem no meio dos bancos. E como a igreja era grande, o templo, cabia umas 200 pessoas, mas só tinha 17. Então cada um sentava num banco, cada um tinha o seu banco private. Porque quando o sermão era bom, já deitava no banco. E aí ele sentava e ninguém sentava atrás dele. Porque eu começava a pregar, ele fazia assim. Porque ele dizia na porta, você grita muito, você tem que aprender a ser pastor, depois você volte aqui, que onde já se viu gritar desse, por isso que eu grito pouco hoje, é trauma. 4 irmãos para lá, vinha o irmão dele, baixinho, marceneiro, uma mão dele parecia uma morsa, era uma força terrível. Ele apertava a minha mão com tanta força assim que eu dobrava os joelhos, ele falava assim, da onde está a sua força, pastor? Ele tinha essa vozinha assim. O senhor pregou sobre o poder do Espírito Santo, cadê? O senhor foi embora, irmão. Solta. E ele dizia assim, tem que pregar mais alto, porque eu sou surdo, eu não escuto. Caraca, era o irmão dele. Eu sofri pra caramba. Tinha um que me acusou na ordem dos pastores que eu era mais engraçado que o Gugu Liberato. No tempo que o Gugu era um menino e estava em alta no programa. Aquela irmã morreu de câncer, o outro foi esfaqueado na porta de casa e o baixinho caiu do telhado, quebrou a bacia e morreu depois. E o irmão que me acusou teve um problema no coração. Aí teve que fazer 4 pontes safena. Eu fiquei lá das 6 da tarde às 6 da manhã no hospital com a família dele. Graças a Deus foi salvo.
mas depois começou a dar uma coceira na barriga. Aí foi aquela vermelhão, foi crescendo, fez um cinturão. Quando o cinturão fechou, os médicos falaram, peraí, vamos fazer um exame de sangue. Descobriram que na transfusão, lá no negócio do coração, o sangue que ele recebeu tinha AIDS. Peraí, não acabei. Recentemente eu fui pastor numa igreja em Marte. E a gente sofreu. Talvez tenha sido o maior sofrimento de nossas vidas. Quase perdi os meus filhos da igreja. Teve um dia que as minhas filhas pediram para almoçar comigo, me sentei com elas, falei, pois não, o que vocês querem? Que nós queremos fazer um pedido para você, pai. Pode dizer. Já pensei quanta grana seria. E elas disseram, pai, nós queremos pedir para o senhor subir na mesa, subir na cadeira, subir na escada, subir no prédio, subir no elevador, subir na torre, subir no avião, subir na montanha, subir onde você quiser. Mas nunca mais suba num púlpito. Você já viu onde eu prego até hoje, né? Cada vez que eu venho aqui, você já me viu pregar ali? Pedido das filhas. Eu falei, mas peraí, o que vocês estão falando? Você não descobriu que esse negócio de igreja é a maior roubada? Que esse negócio de igreja é a maior mentira, a maior hipocrisia, e que isso está te matando? Você não percebeu que você está morrendo? Você vive triste, a mãe está fazendo depressão. Sai desse negócio, abandona essa mentira. As filhas do pastor. Eu fui acusado de 7 pecados. Não eram os capitais não, mas um era sobre capital. O mais interessante deles é que eu roubei a igreja. E o mais interessante é que isso foi uma confusão tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, e eu não percebi o que estava acontecendo. Quando eu descobri, o negócio explodiu feito um vulcão. Isso era mês de maio. Maio é mês das mães no Brasil. Eu esperei acabar maio, não tinha condição nem de ligar para casa. Quando eu liguei para minha mãe, comecinho de junho, falei, mãe, me perdoa, não consegui te ligar no dia das mães. Ela falou, eu sei, meu filho, eu já sei tudo que está acontecendo aí, tudo que falaram de você. Chegou na casa da minha mãe, no extremo leste da cidade de São Paulo, no meio de umas favelas onde mamãe mora. Ela não mora na favela, no meio, num bairrinho bom. Chegou na casinha dela. A maldade foi tão grande que não pouparam uma velhinha para falar o filho bandido que ela tinha. A gente sofreu tanto, que quando essa igreja convidou, um dos diretores da igreja disse assim, nós vamos fazer um check back na sua vida e vamos olhar tudo. Eu falei, pronto, estou reprovado, não tenho nem crédito. Até o crédito acabou. E quando a gente não aguentou mais, saiu de lá, falou assim, olha, nós vamos deixar Marte, nós vamos viver em Vênus, não tem mais jeito. Os marcianos resolveram parar de pagar as contas que tinha nome da gente. Fui na corte 2 vezes. Era uma humilhação. E eu pensava naquele versículo, jamais leve as coisas entre os irmãos para juízes iníquos. E o juiz iníquo diante de mim falava assim, nossa, você tem certeza que é de igreja? Lamento, I'm so sorry, pastor. Mas eu vou botar você na cadeia do mesmo jeito. Foi muito interessante. A gente ficou orando, abençoando todos eles. E é tão interessante como vários se levantaram para nos abraçar, para pedir perdão, para consertar a vida deles. Muito lindo o que Deus está fazendo naquela igreja. Restaurando a igreja, restaurando pessoas que decidiram pedir perdão. Infelizmente, alguns sofreram muito depois. Por isso eu estou dizendo para você, quando pessoas que, quem sabe você até foi instrumento de bênção, se levantarem, abençoe. Sabe por quê? Minha vingança, diz o Senhor. Deus sabe cuidar melhor. Você não é bruxo, você não é macumbeiro. Você tem que abençoar pessoas. E sabe o que acontece? Minha família está mais unida do que jamais foi. A minha filha e o meu genro são pastor de uma igreja que eu deixei quando vim para cá. Eles ministram na igreja. Minha filha está aqui comigo. Quando pode, vem à igreja por causa dos seus horários de trabalho. Hoje foi passear
está em São Francisco. Eu e Lúcia estamos felizes. Rafa com a gente. De vez em quando o Rafa está com a gente. Nós estamos em paz, em alegria. É tão lindo de ver pessoas. 2 semanas atrás me ligou uma moça. Pastor, eu quero dizer que eu te amo. Que saudade de você. Por favor, nos perdoe. Eu falei, para com isso. Está tudo em paz. Como Deus faz as coisas. Se Deus falar para você, a luta é minha, simplesmente ore, simplesmente espere, simplesmente obedeça. Amém? Agora, deixe-me dizer, como Deus fez aquilo naqueles exércitos? Jogou maledicência entre eles. Jogou maledicência entre eles. E do lado de cá, disse, louvem a Deus, louvem a Deus. Jamais inverta. Jamais inverta. Até para falar o que eu acabei de falar, eu estou orando a Deus para não ser maledicência, porque eu não quero machucar as pessoas. Estou falando de como elas estão sendo restauradas, de como Deus as está abençoando, de como a igreja está sendo abençoada naquele planeta onde eu trabalhei naqueles tempos, de como Deus está fazendo isso tudo de bom. Estou falando para você que é em Marte, para você não pensar que é na Vila Prudente, ou em Boston, ou no Uruguai, ou em qualquer lugar onde eu já fui pastor no mundo. Não pense qual é a igreja, porque você não vai acertar com a igreja. Não é minha intenção machucar nenhuma igreja, nenhuma pessoa, mas dizer para você que Deus os está restaurando. Deus os está abençoando e abençoando a gente. Mas sabe, olha, nunca inverta. Lá, maledicência. Aqui, louvor. Se você inverte, você perde a batalha. Se você inverter e começar a ter com maledicência contra aqueles, você perde, eles ganham. E não está aqui bem em quem perde, quem ganha, mas em quem é glorificado. O Senhor ou o inimigo. Quando Deus joga essa maledicência entre aqueles 3 exércitos e diz para esses daqui, louvem a Deus, grande é o Senhor e o seu amor dura para sempre. Louvem a Deus, grande é o Senhor e o seu amor dura para sempre. Deus, está doendo demais, mas grande é o Senhor. Deus, eu não aguento mais, mas grande é o Senhor e o seu amor dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Com as mãos erguidas, o seu amor dura para sempre. Enquanto você louva, Ele age do outro lado. Ele age do outro lado. Mesmo que você não consegue ver as ações dele agora, Ele estará agindo do outro lado. Louve, simplesmente louve. Eu gosto da música da Cassiana. Louve, simplesmente louve, louve mais, louve outro de novo, louva sempre, louva sem parar, louve. Porque lá é o império, o reino da maledicência. E porquanto já da briga, e porquanto já da mútua destruição absoluta, se não houver arrependimento. E do lado de cá, adoração, louvor, adoração e louvor, e por isso, paz, e por isso, santificação, e por isso, vitória, e por isso, prosperidade. Os despojos chegarão, e por isso, alegria, alegria, alegria. Escolhe. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos pela bênção de estarmos juntos nessa hora e clamamos a sua intervenção sobrenatural e poderosa sobre as nossas vidas. Talvez tenhamos queridos e queridas aqui, e queridos e queridas lá em São Paulo, aqui em Boston, aqui em Orlando, em Boston, os meus parentes que estão por lá, os meus amigos, pessoas em qualquer lugar do mundo que, quem sabe, estão nos assistindo pela internet agora. Eu sei que a turma lá de São Paulo está com a gente, o Betão, o Marcelo, suas famílias. Eu sei que muitas vezes o Roberto Belomo, que não pode estar com a gente, está ligado na internet. Tantos outros que estão conosco na internet. Eu quero dar essa palavra para você. A má notícia chegou. Expresse seus sentimentos. Não tenha medo disso. Preocupe-se para onde os seus sentimentos estão te levando, mas ore a Deus, crendo que Ele responde. Quando Ele responder, obedeça exatamente o que Ele mandar. Faz exato o que Ele mandar, porque aí está a vitória. E nunca se esqueça, enquanto você ora, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Deixe o inimigo para lá, porque essa batalha não é sua, é de Deus. Deixe que Ele lute. E quando Ele vencer lá,
o que de lá for para você, Deus dará um jeito de te trazer. E se o de lá roubou o que era seu, fique em paz. Deus te dará de volta. Deus restituirá. Quem sabe o dobro, quem sabe novo, quem sabe melhor. Fique em paz. Não vá atrás do que tomaram de você. Não vá atrás do que estão fazendo por você. Não deseja vingança. Pode orar sobre isso. Mas obedeça o Senhor. Obedeça o Senhor. E enquanto isso, louve. Louve, louve, louve. Grande é o Senhor. O seu amor dura para sempre. E espere. E espere. A vitória chegará. E com ela, a prosperidade. Com ela, a alegria. E espero que com ela, com a prosperidade, com a alegria, você vá direto ao templo. Adorar de novo. Louvar de novo. E então repartir com os seus. Porque a riqueza que é de Deus é aquela que agrega valor às pessoas que estão ao seu redor. Pense sobre isso. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Cante esse louvor a Deus se você puder. E se você veio preparado para entregar a sua oferta, então entregue a sua oferta no altar do Senhor aqui. E não vá embora antes de orarmos mais uma vez, tá bom? Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Seis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, Adoramos o Cordeiro. adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Seis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Canta com a gente. Bem forte. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei, com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Oh, nós amamos o nosso Rei. Bem, senta um minutinho. Antes de sairmos, eu tenho que dar duas comunicações importantes. Primeira delas, a partir de domingo que vem, na hora do almoço, todos vocês, especialmente quem tem um cargo qualquer, você dirige um life group, você é co-assistente do diretor da célula, você ajuda de vez em quando a distribuir um folheto, você de vez em quando faz qualquer coisa, e simplesmente se você quiser ir, você é convidado do pastor David. Nos próximos 3 domingos, escolhe um. Nos próximos 3 domingos, meio-dia, você é convidado do nosso pastor a almoçar com ele aqui na igreja, absolutamente de graça, porque ele vai mostrar para você qual é a visão que Deus deu a ele para a nossa igreja durante esse ano e 2015, uma visão de 2 anos. Então você vai ter uma ideia de tudo que vai acontecer na igreja, para onde a igreja está sendo direcionada pelo Senhor, através do nosso pastor David. Então,
Domingo que vem, meio-dia, você fala, molecada, vamos economizar, vamos almoçar com o pastor David. Mas tem que aguentar 2 horas aqui. 2 horas de ministração com ele. Então você só vai embora 2h30. Tá? Tá bom? Então, escolhe um dos 3 domingos e venha, quer vir nos 3, pode vir nos 3. Agora, presta atenção, os líderes de células, todos os líderes de ministérios estão convocados com letras maiúsculas, com muita força, para o domingo 23. Então, se você não puder vir em 9 e 16, venha 23. Deu para entender? Então, todos vocês querem saber o que Deus está falando para o nosso pastor e para onde a igreja está se direcionando nos próximos 2 anos, em termos de crescimento global da igreja, crescer aqui, crescer a obra missionária, crescer os ministérios, crescer tudo. Você vai ouvir esse homem falando o que Deus está fazendo aqui. Amém? Amém. Não esquece da questão da capelania, por favor, muito importante, tá bom? Se você ainda quer fazer isso, fale comigo no final do culto. Se você é nosso visitante, uma palavra para você. Se você está visitando, está passeando, conte com a gente para qualquer dica que você precisar, tá bom? É um privilégio para a gente poder ajudar, te orientar, dizer onde que é o restaurante brasileiro, que você já está morrendo de saudade de comida brasileira, não aguenta mais a comer aquele pão redondo com buraco no meio. Então, a gente sabe onde tem um restaurante brasileiro, que nós, depois de 12 anos na América, até gostamos da comida. Você não vai gostar nada, mas tudo bem. Então, se você quer saber isso, onde que vai, onde que tem um lugar, tem um supermercado que não tem tanto turista? Tem. Tem um lugar que tem preço que não é de turista? Não, tem sim, tem sim. Mas nós queremos dar qualquer dica para você, é nosso privilégio. Nessa igreja, nós temos paixão por Deus, paixão por pessoas e paixão por servir pessoas. E se servir você, te dar uma carona até o Magic Kingdom, nós faremos isso. Seja lá o que for, nós queremos servir você de verdade, tá bom? Qualquer dica que você quiser, pergunte pra gente, que se a gente não tem a dica, sabe quem tem a boa dica para dar para você de confiança, gente que teme a Deus, que leva a Deus a sério e que não vai te enrolar. Amém? Então tá bom, vamos ficar de pé mais uma vez, vamos orar. Tem mais um louvorzão no finalzão aí? Oh, glória, vamos orar. Deus, nós te louvamos com as nossas mãos erguidas para dizer: o Senhor é Deus de nossas vidas. Obrigado porque, quem sabe, muitos de nós aqui não estamos agora enfrentando uma luta tão grande, mas alguns estão. E os que não estão e os que estão, nós queremos pedir: Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor ouve as nossas orações. E que as nossas batalhas já não mais são nossas batalhas, são suas, porquanto estamos seguindo a visão que o Senhor nos deu. Estamos na estratégia que o Senhor nos deu, estamos focados no Senhor. Então, o que nos acontecer daqui para frente ao Senhor pertence. Ajuda-nos a lembrar disso, que o Senhor nos livrará, que o Senhor fará milagres. Nos abençoe dessa maneira. Dá a todos nós uma semana rica de bênçãos, te pedimos, no nome bendito e forte de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, aleluia, Deus te abençoe. Até a próxima semana. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas rendemos louvor, com nossas mãos levantadas nos regozijamos, com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Deus. Oh, nós amamos o nosso Deus. Oh, nós amamos o nosso